Boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui com os irmãos aqui de Piracicaba e agradeço o convite feito através do nosso irmão Zeca, né? É Zeca mesmo, né? Zé Carlos, mas a gente sempre chamou de Zeca, né? Desde a época muitos anos de acampamento. Então, muito alegria de estar aqui também com o nosso irmão Paulo, a Francisca. O Paulo cresceu também conosco lá conheço o Paulo desde quando ele se converteu. E muitos outros irmãos aqui. E para mim é uma grande alegria poder não só estar com os irmãos, desfrutando da comunhão que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas também de poder trazer a palavra, né? E eu espero que essa noite a palavra de Deus possa falar aos nossos corações. E o Zeca mandou para mim uma cópia do folheto, né, que foi distribuído, e eu vi que ele falava sobre amigos, João capítulo 15. Então nós vamos falar exatamente sobre esse assunto, Jesus, o melhor amigo. Então nós vamos ler alguns versículos no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos ler 4 versículos, do versículo 12 ao versículo 15. João, capítulo 15, versículo 12, diz o seguinte: Palavra do Senhor Jesus Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Todos nós sabemos o que é um amigo. Desde criança nós vamos conhecendo pessoas, e algumas dessas pessoas nós vamos nos aproximando, e a quem a certa altura desse relacionamento nós chamamos de amigo. Eu tenho uma neta de 4 anos de idade, e desde os 2 ou 3 anos de idade, ela já tinha na escolinha e outros lugares, especialmente na escolinha, ela tinha as suas colegas de escola, e tinha algumas que ela chamava de amigos. Vô, olha, aquela lá, tá vendo? Aquela loirinha, aquela que está com aquela roupa, aquela blusa azul, ó, aquela é minha amiga, aquela é minha amiga. Então, com 2 anos, ela já identificava com alegria uma amiga, ela já sentia prazer em ter uma amiga. E realmente nós precisamos de amigos. Existe uma frase que diz que ninguém é uma ilha, né? Ninguém pode viver solitário. Nós precisamos dos outros para nos comunicar. E é uma coisa preciosa ter um amigo, especialmente se for um verdadeiro amigo. Amigo é o nome que se dá a uma pessoa com quem nós mantemos uma relação de afeto, de consideração e de confiança. Um grande amigo é aquela pessoa que nós confiamos acima de qualquer coisa. Alguém que nós podemos trocar ideias e falar sobre segredos, sobre coisas que nós guardamos em nosso coração. Uma pessoa que está sempre disposta a nos ajudar, e seja em situações boas, como também em situações ruins. Nós vimos aqui
nesse filme que foi passado, como é que representando a figura do Senhor Jesus Cristo, mostrando que Ele está conosco tanto nos momentos de alegria, de casamento, de festa, mas também nos momentos de dor, nos momentos de luto, nos momentos de angústias e dificuldades que todos nós, com certeza, passamos em nossa vida. Eu sei que se eu perguntasse aqui, quem nunca passou por dificuldade, ninguém ia levantar a mão, não é verdade? Todos nós sabemos que é enfrentar problemas. E um amigo, nessa hora, é uma pessoa muito importante, aquele que nos dá apoio nesses momentos. Geralmente, os amigos costumam ter certas características com as quais as duas pessoas se identificam. Às vezes tem o mesmo gosto, às vezes tem o mesmo tipo de pessoa, o mesmo gênio, mas nunca são duas pessoas exatamente iguais. Sempre há algumas diferenças de preferência, de opinião e de vontades. Mas isso não impede de que haja entre as duas pessoas uma grande amizade. Às vezes tem pessoas que são bem diferentes, mas são amigos, né? Dizem às vezes que o oposto se atrai, né? Já ouviu falar nisso aí? Pode ser que isso também faça com que haja uma aproximação. Então, são muitas as características que fazem com que duas pessoas se aproximam. Às vezes são muito parecidos os amigos, e às vezes são totalmente diferentes. Um é quietão, o outro é falador, mas o importante é a identificação, a confiança, né? Às vezes o amigo pode ser alguém da própria família, às vezes um primo, às vezes um tio, ou então os próprios pais, né? Às vezes o pai é o melhor amigo do filho, a mãe, né? É a melhor amiga da filha. Mas existe também aquela pessoa que nós chamamos de melhor amigo. É aquela pessoa, o melhor amigo, é aquela pessoa cujo nível de lealdade, né, de amizade, de atenção, de afeto, é muito maior que os outros. Essas pessoas costumam andar sempre juntas. Eu não sei se vocês já têm um melhor amigo ou já tiveram um melhor amigo, às vezes numa época da vida, né? As pessoas estão sempre juntas, gostamos de ficar perto daqueles que nós consideramos o melhor amigo. É uma experiência muito, muito edificante para todos nós. E esses melhores amigos costumam, sempre que possível, andar juntos, né? Sendo confidentes, né? E sendo cúmplices. Às vezes são pessoas que nós levamos para toda a vida e pessoas que estão presentes nos principais momentos. Todos nós temos essa experiência, né? Todos nós temos amigos, tivemos grandes amigos, amigos confidentes, tivemos amigos também que às vezes falharam e não foram aquilo que nós esperamos. E o Senhor Jesus, Ele falou sobre amizade. E não só isso, mas mais do que isso, além de Ele falar sobre amizade, explicar sobre amizade, Ele nos convida para sermos seus amigos. É bom quando a gente encontra uma pessoa que se interessa em ser nosso amigo, né? A gente se sente bem, opa, ele quer ser meu amigo, também quero ser amigo dele. Agora, o Senhor Jesus Cristo nos diz a palavra de Deus que Ele quer ser nosso amigo. E nos versículos que nós lemos, o Senhor Jesus estabelece duas coisas. Primeira coisa que Jesus estabelece nesses versículos que nós lemos é qual o fundamento de uma verdadeira amizade, né? Jesus ensina que a base de uma verdadeira amizade é o amor. Por isso ele já começa, antes de falar sobre amigos, no versículo 12 ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E um amigo realmente verdadeiro é aquele que nos ama tanto quanto ele ama a si mesmo. Não é fácil, né? Mas às vezes o amigo se entrega realmente em confiança e em afeto ao seu semelhante.
Então, a base verdadeira, a base realmente que solidifica a amizade é o amor. Agora, isso porque pode haver outros motivos que levam duas pessoas a serem amigos. Por exemplo, por razões comerciais, né? Interesses financeiros, às vezes acontece, né? As pessoas trabalham no mesmo ramo, então uma pessoa ajuda a outra e eles percebem que, tendo uma certa sociedade, os dois vão se beneficiar. Então, isso acaba provocando uma amizade, né? E assim, muitos outros, por muitas outras razões, às vezes até porque duas pessoas torcem pelo mesmo time de futebol, né? E acabam se tornando amigos. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra que a base de uma verdadeira amizade, né? De uma amizade bem fundamentada, a base é o amor. A base é o amor. E Ele manda que nos amemos uns aos outros. Interessante que nesse versículo 12, ele diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Agora, ele podia falar assim: eu estou dando aqui mais um mandamento, um dos muitos mandamentos. Mas ele diz: o meu mandamento é este. Quando nós aprendemos no colégio sobre um e sobre o, nós aprendemos que um é um artigo indefinido e o significa um artigo definido. Quer dizer, quando você fala o meu mandamento, é como se Jesus estivesse falando: o meu único mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Mas alguém pode falar: mas o Senhor Jesus Cristo, Ele deu também outros mandamentos, né? Deu muitas orientações, né? Deu muitos conselhos. No Sermão do Monte, por exemplo, nós temos o Senhor Jesus Cristo dando instruções preciosas para a nossa vida. Mas aqui ele diz o seguinte: o meu mandamento é este. O artigo definido, como se fosse um só mandamento. Isto é porque toda lei, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, tudo aquilo que a Bíblia nos orienta, está resumido num só mandamento, a do amor. O amor, ele fortalece uma amizade, o amor é o que sustenta uma amizade, o amor é que alimenta e que faz crescer uma amizade. Mas o Senhor Jesus Cristo mostrou que não só a amizade, mas todo o nosso comportamento deve ser baseado no amor. E, acima de tudo, amigos verdadeiros são aqueles que se amam, né? Quanto maior o amor, maior e mais fortalecida é a amizade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37, o Senhor Jesus Cristo fala sobre a importância desse mandamento, o mandamento do amor. Se alguém quiser me acompanhar, Mateus capítulo 22, versículo 37. Vamos ler a partir do versículo 34. 34 diz: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor Deus, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: se você acha que guardar muitas leis é difícil, guarde essas duas, porque se você cumprir essas duas leis, você vai estar cumprindo todos os mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, amar ao próximo como a ti mesmo.
atendendo a esses 2 mandamentos, amando a Deus acima de tudo e amando ao próximo como a si mesmo, nós estaremos, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo, cumprindo toda a lei. Nós podemos dizer, então, já que o amor é a base da amizade, que alguém é mais meu amigo, quanto mais essa pessoa me ama. E eu sou mais amigo de alguém, quanto mais eu amo esta pessoa. A Bíblia registra, por exemplo, um caso, talvez o mais famoso, de amizade, entre Davi e Jonatas. Davi e Jonatas, eles tinham tudo para serem inimigos mortais, pois ambos poderiam se tornar o próximo rei de Israel, o cargo mais cobiçado da nação. Mas o amor que tinha, o amor que havia entre de um para com o outro, superou até os seus próprios interesses pessoais. Aquilo é um relato de como o amor pode realmente resolver grandes problemas de situações que seriam de inimizade, que seriam de briga, que seria de rivalidade, mas baseado no amor que Jonatas sentia por Davi e no amor que Davi sentia por Jonatas. Então, todos aqueles problemas foram deixados de lado e houve um relacionamento tão precioso e de lealdade muito profundo entre os dois. Lá em Samuel, capítulo 18, diz, a certa altura, que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Exatamente o que Cristo disse, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele amou o seu amigo como ele amava a sua própria alma. E assim, ambos foram leais até o fim. Após a morte de Jonatas, Davi lhe dedicou um grande poema. E Davi sempre, depois que ele se tornou rei, ele sempre protegeu a descendência de Jonatas. Lealdade, né? E amor, mesmo depois da morte. É muito bom ter um amigo. É muito bom termos uma pessoa que nos ama. Né? É muito bom ter uma pessoa que nos ama. No versículo 13 aqui desse trecho, o Senhor Jesus Cristo faz uma grande revelação para nós. Ele diz que ninguém nos ama quanto Ele. Portanto, ninguém é mais nosso amigo do que Jesus. Ele diz que nos ama tanto e diz o seguinte, no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, para nos beneficiar, para nos salvar, para nos perdoar, para mostrar o grande amor que Ele sentia por nós. Só que, quando nós falamos que Ele deu a sua própria vida, isso envolve muito mais do que nós imaginamos. Porque Ele, sendo Deus, Ele tomou a nossa forma, conhecemos a história dele nascendo lá em Belém, e se fez como um de nós, para, depois de viver uma vida de pureza e santidade, aí Ele entregou voluntariamente, por amor, a sua vida por nós. O Senhor deu a sua própria vida por nós. E quando Ele falou essas palavras, Ele ainda não tinha dado a sua vida por eles, os discípulos com quem Ele estava falando. Mas, sendo Deus, Ele sabia que em breve morreria na cruz para salvar os seus amigos. Nós podemos ter grandes amizades, mas somente um morreu por nós, que foi o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro amigo. É notável que o Senhor Jesus, mesmo estando hoje nos céus, Ele quer ter uma profunda amizade conosco, que somos suas criaturas.
E nós temos que reconhecer que é uma amizade, digamos assim, atípica, né? Uma amizade entre o Senhor Jesus Cristo, que está nos céus, e nós que estamos na terra. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus, o Criador, e nós que somos suas criaturas. O Senhor Jesus Cristo, que é onisciente e dono de todas as coisas, e nós que somos pecadores, e que por causa do nosso pecado nós nos afastamos dele. É uma amizade diferente da qual nós estamos acostumados, porque é uma amizade entre mim, um ser humano imperfeito e limitado, e o Senhor Jesus Cristo, que é um Deus perfeito e eterno. Agora, surge uma pergunta: será que nós podemos ter uma amizade com Deus? Pensou ter uma amizade com Deus? Já pensaram nisso? Sermos amigos de Deus? A Bíblia conta que há muitos séculos atrás, no começo da humanidade, o próprio Deus teve uma pessoa, um ser humano como nós, que se tornou seu amigo, né? A Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus. Se alguém falasse de um Abraão, você fala, qual Abraão? Aquele que é amigo de Deus. Era uma maneira de identificar Abraão, né? Aquele que é amigo de Deus, né? Se Abraão tivesse um cartão de visita, às vezes nós damos nosso cartão de visita para alguém, nesse cartão estaria escrito assim: Abraão, o amigo de Deus. Identificação. Em 2 Crônica, Josafá, ele fala com o Senhor Deus, e nessa conversa ele fala de Abraão, e ele o identifica como o teu amigo, né? Em 2 Crônicas 27, ele fala, Abraão, o teu amigo, né? O teu amigo, identificando quem é esse Abraão, o amigo de Deus. Já pensou se nós pudéssemos ser chamados, hein, Paulo, de o amigo de Deus? Paulo, o amigo de Deus, né? Que coisa preciosa, né? Mas nós podemos ser amigos do Senhor Jesus Cristo, né? Mas não eram só os outros que chamavam Abraão de amigo de Deus. O próprio Deus identificava Abraão como seu amigo, né? Em Isaías 41:8, o Senhor Deus diz o seguinte: mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Meu amigo, o próprio Deus dizendo, Abraão, meu amigo. Que privilégio podermos ser chamados de amigo de Deus. Ou então, que privilégio podermos ser chamados amigos do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Mas o que Abraão fez para se tornar amigo de Deus, né? Como é que eu posso me tornar amigo de Deus? Os princípios de amizade que havia ou que houve entre Deus e Abraão são os mesmos que estabelecem a minha amizade entre eu e o Senhor Jesus Cristo. Os princípios são os mesmos. Deus amava a Abraão e sempre abençoou a Abraão. O trecho que acho que a maioria das pessoas aqui conhece, dos irmãos conhece, em Gênesis 12, Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação, prometeu que o abençoaria e prometeu que engrandeceria o seu nome. Então nós vemos aqui, da parte de Deus, a demonstração de amor, querendo abençoar Deus e fazendo promessas gloriosas, promessas grandiosas, tão grandes que para nós parece que é muito difícil ou impossível de se cumprir. Mas Deus abriu seu coração de amor e fez essas promessas, dizendo que dele ele faria uma grande nação e que também da descendência dele todas as nações iriam conhecer o próprio Deus. Disse também que nele seriam benditas todas as famílias da terra.
Mas que quando Abrão ouviu isso naquela época, talvez Abrão nem podia aquilatar o tamanho das bênçãos que Deus lhe prometeu. Né? Mas, para que isso acontecesse, Abraão obedeceu às ordens de Deus. Vejam a semelhança entre aquilo que Cristo nos ensina e essa amizade entre Abraão e Deus. Né? É Deus amando e dando promessas preciosas para Abraão e Abraão obedecendo. Então, Jesus Cristo disse, se vós quereis ser meus amigos, ou vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, Abraão obedeceu a Deus e Deus deu umas ordens que não era muito fácil de atender. Deus mandou que Abraão deixasse a sua terra, os seus parentes, e fosse a um lugar que ele iria receber por herança, um lugar que ele nem sabia onde era, e Abraão obedeceu, partindo sem saber para onde ia, mas obedeceu. Ele não ficou pensando, não, peraí, mas eu vou deixar minha família, mas eu vou deixar minha terra, mas será que vai dar certo? Aí vem a confiança de Abraão, a fé. Né? Ele obedeceu porque ele confiava em Deus. Abraão creu em Deus e ele entregou toda a sua vida e todo o seu destino nas mãos de Deus. Mesmo quando pediu Deus o seu filho Isaque em sacrifício, aquele menino era o menino da promessa. Isaque era o filho de Abraão, que Abraão teve já na sua velhice, quando ele praticamente nem mais podia ter filho, mas Deus realizou um milagre. Depois de receber aquele filho, Deus fala, você vai e sacrifica o seu próprio filho por mim. E interessante que Abraão não ficou pensando, não ficou analisando, não ficou trocando opinião. Deus mandou, eu vou obedecer. Mesmo que ele tenha pedido o meu filho, eu vou obedecer. Por quê? Porque eu confio em Deus. E a grande parte que nos cabe na nossa amizade com o Senhor Jesus Cristo é acreditar nele, é confiar nele e obedecê-lo. Abraão, ele obedeceu e chegou a levantar o cutelo para oferecer seu filho em sacrifício, mas na hora H, Deus apareceu e falou, Abraão, você já provou que você confia em mim. Né? E Abraão foi chamado o pai de todos os que creem. O pai de todos, lá em Romanos 4:11 diz que Abraão é o pai de todos os que creem, né? O pai da fé. Né? E é exatamente esse tipo de relacionamento que nós devemos demonstrar diante do Senhor Jesus Cristo, para que comece essa amizade maravilhosa entre nós e o Senhor Jesus Cristo. E é uma amizade eterna, Quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, havia um dos malfeitores que estava ao seu lado, e um deles provocou o Senhor Jesus Cristo, se tu és o Filho de Deus, então salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro falou, mas você não tem, né? Você não tem respeito, né, pelo Senhor Jesus Cristo, nem estando debaixo de igual sentença. Né? Nós somos malfeitores, merecemos estar aqui morrendo, mas esse nenhum mal fez. E aí, aquela pessoa pendurada na cruz, ele se vira para o Senhor Jesus Cristo e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele provavelmente não teve coragem, sabendo que ele era uma pessoa que estava recebendo o que merecia, não teve coragem de pedir que o Senhor Jesus Cristo lhe salvasse. Mas ele mostrou que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. E ele sabia que o Senhor Jesus Cristo, que estava morrendo na cruz, ele em breve iria entrar no seu reino. E o Senhor Jesus Cristo respondeu o quê? Em verdade vos digo, hoje estarás
comigo no paraíso. Jesus falava assim, em verdade, ele sempre falava a verdade, mas quando ele queria ressaltar uma verdade, ele falava, em verdade vos digo. Agora, fica imaginando que estava lá gritando, crucifica-o, e quem ficava na cruz do Calvário morrendo, dizem as pessoas que entendem bem disso aí, diz que é uma das mortes mais terríveis, né? O sofrimento, a dor, as cãibras que dá, diz que é uma coisa terrível. Mas, mesmo naquela situação, começou uma amizade entre o Senhor Jesus Cristo e aquele ladrão que aceitou Jesus. Uma amizade que começou naquele momento, mas que se estendeu e se estende por toda a eternidade, né? A pessoa confiou em Jesus e Jesus lhe deu as bênçãos eternas. E ele conseguiu isso, conseguiu dar essas bênçãos para aquele ladrão, porque exatamente naquele momento ele estava morrendo por aquele malfeitor, assim como ele morreu por todos nós na cruz do Calvário. E eu fico imaginando aquelas pessoas olhando, mas que conversa é essa dos dois? Dois moribundos. Um fala, lembra-te de mim? Não, lembra-te de mim, a pessoa está morrendo lá? Não. Hoje eu te digo em verdade que estarás comigo no paraíso. Provavelmente aquelas pessoas não estavam entendendo aquela conversa, né? Não estavam entendendo o que estava acontecendo lá, entre aquelas duas pessoas crucificadas. Mas a verdade é que lá começava uma grande amizade entre aquele ex-malfeitor, agora penitente e transformado, e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E lá nós temos um exemplo da amizade que nós podemos ter com o Senhor Jesus Cristo, quando nós confiamos nele. O ladrão, ele não teve coragem de pedir a salvação, então ele estava num oceano de sofrimento, mas pediu apenas uma gotícula de piedade. Ele falou, lembra-te de mim, né? O que existe melhor que uma lembrança, né? Mas ele confiou no Senhor Jesus Cristo. E, por não ter coragem de pedir o muito, ele recebeu muito pela fé que ele demonstrou e confiança no Senhor Jesus Cristo. Lá em Tiago diz que Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Ele foi justificado porque ele creu. Vejam que é exatamente o que acontece no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz várias vezes a mesma coisa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Existem vários versículos que falam a mesma coisa, né? Está muito claro na Bíblia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então, crer é o grande segredo, confiança no Senhor Jesus Cristo. E para, já na parte final do nosso estudo dessa noite, nós percebemos que a base da amizade entre Deus e Abraão é baseada nos mesmos princípios que fazem com que nós nos tornemos amigos de Jesus. Porque é uma amizade entre Deus, o Criador, e o homem pecador, mas sua criatura. Se quisermos ser amigos do Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que nós temos que fazer, o que é? Crer. É crer. Né? Quem não crê no Senhor Jesus Cristo não pode ter uma amizade com Jesus. Quem não crê no Senhor Jesus Cristo não pode ter a vida eterna. É preciso crer. E quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós já recebemos o maior presente desse nosso amigo, a vida eterna. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Né? Ele era pecador, mas os seus pecados foram perdoados, ele se tornou justo como se ele jamais houvesse pecado. E assim é a nossa justificação quando nós cremos. Como é que isso é possível? Porque o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida pagando pelos nossos pecados. E diz lá em Tiago, e foi chamado amigo de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou que se nós podemos ser seus amigos, se nós fazemos aquilo que Ele nos manda. Agora, para fazer aquilo que Ele nos manda, nós temos que conhecer a vontade de Jesus para as nossas vidas. E como é que nós conhecemos a vontade de Jesus? Através da sua palavra, através da pregação e dos estudos que nós ouvimos na igreja, uma igreja fiel, que como esta apresenta a verdadeira palavra de Deus. Então é assim que nós vamos conhecendo e conhecendo uma vez a vontade,
de Deus, a vontade do Senhor Jesus Cristo, então nós podemos, atender e obedecer. João 13,16 diz que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E essa verdade é repetida várias vezes na Bíblia. Sabe por quê? Porque é a única maneira de sermos salvos. Usando também o artigo definido, o Senhor Jesus disse o seguinte, Jesus disse, eu sou o caminho. Não disse eu sou um caminho, um dos caminhos, mas eu sou o caminho. Porque quando nós cremos em Jesus, existe uma operação espiritual que depende de Deus e não de nós, na qual nós somos justificados diante de Deus. E a justificação significa que nós somos purificados de tal maneira como se nós jamais houvéssemos pecado. Assim como aconteceu com aquele ladrão que aceitou o Senhor Jesus Cristo na cruz. Por isso Jesus disse que essa amizade com Ele se desenvolve quando nós atendemos ao mandado do Senhor Jesus Cristo. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. É a maneira que nós temos de corresponder à amizade do Senhor Jesus Cristo, ao amor do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Vivendo na vontade de Jesus, os outros reconhecerão que somos amigos de Deus. O nosso irmão Zé que falava de um irmão aqui dessa igreja, que ele é conhecido pelo seu testemunho, pela sua transformação. Isso atrai outras pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Então, além de nos tornarmos amigos de Jesus, nós também vamos atrair outras pessoas para que venham a conhecer Jesus, serem salvas e se tornarem também seus amigos. Quando nós somos transformados por Jesus, a nossa vida passa a ser que nem uma luz. O Senhor Jesus Cristo disse, pelos seus frutos os conhecereis. E assim podemos experimentar a mais preciosa das amizades. Que bom ter um amigo que é perfeito, que bom ter um amigo que não falha, que bom ter um amigo que cumpre o que promete. E olha que suas promessas são grandiosas. Existem promessas que nós nem podemos entender. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós, embora pecadores, somos perdoados e transformados em amigos eternos do Senhor Jesus Cristo. Mas isso só é possível quando, pela fé, nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, e aí passamos a ter o mais precioso, o mais verdadeiro, o mais leal de todos os amigos, o Senhor Jesus Cristo. Nosso convite é que você possa, esta noite, receber esse Salvador e esse amigo que vai transformar a sua vida. Que Deus possa abençoar a todos. Amém.